Boa tarde, porque é tarde, tá? Provavelmente vocês vão assistir de manhã. Então vamos na nossa aulinha, videoaula, né, pessoal? Aulinha não, aulona, né? Não posso menosprezar. Aulona, aula de física é sempre aulona, certo? Semana passada a gente não conseguiu se encontrar online, né? Vocês estavam fazendo prova. Mas essa semana a gente vai. Então vamos começar a videoaula e depois, como sempre, a gente conversa online e aí a coisa fica mais clara e transparente, né? Nosso assunto continua sendo o mesmo. Nosso assunto são as colisões, a história da quantidade de movimento. Vocês já viraram especialista na área. Quando alguém tiver dúvida no colégio, pergunta pro pessoal do primeiro ano que eles sabem tudo. O que a gente viu? Semana passada eu mostrei para vocês como é que funciona o pêndulo balístico, né? Coeficiente de restituição, tudo isso é o que a gente chama de colisão unidimensional. Por que unidimensional? Porque acontece numa mesma linha, certo? Quando é assim, você não precisa nem lembrar uma das primeiras coisas que eu falei para vocês sobre impulso e quantidade de movimento, que elas são grandezas vetoriais. Quando é na mesma linha, você usa sinal mais para a direita, menos para a esquerda, está tudo resolvido. Aí você não precisa nem falar, isso é vetor, porque o sinal já te dá o sentido para a direita e para a esquerda. Porém, todavia e contudo, agora nós vamos falar de colisões em duas dimensões, pessoal. Bidimensional, quando não é só na mesma linha, ela se espalha pelo plano. Aí a gente fala que é duas dimensões. Se fosse pelo espaço todo, seria tridimensional, mas aí fica meio complicado. Fica para a universidade, né? Quando a gente estuda essa colisão em duas dimensões ou três dimensões, aí a gente precisa lembrar de vetores. Aí a questão vetorial é muito importante, aquela que soma de regra da bundinha na cabecinha, tá? Regra do polígono, regra do paralelogramo. Então, para a questão de duas dimensões, vetor é fundamental. É isso que nós vamos discutir nesta semana, tá? Então, a conservação da quantidade de movimento em duas dimensões. O que é conservação? É a história do que é antes igual a que é depois. Então, eu já vou começar com um exemplo para a gente entender como é que trabalha com essa questão de duas dimensões, certo? Uma bomba de massa M é lançada verticalmente para cima e quando atinge a altura máxima, ela explode se dividindo em 4 fragmentos, conforme a figura. Então vocês estão vendo a bomba aí antes. Então ela foi jogada para cima. Quando ela chegou na altura máxima, o que significa isso? Que ela vai estar parada em relação ao solo. Ela vai parar. Sabendo que o módulo das velocidades dos fragmentos 1, 2 e 3 são iguais, calcule o módulo, a direção e o sentido da velocidade do quarto. Aqui é quarto, escrevi errado. Quarto fragmento. Então vamos dar uma olhadinha no desenho. Nós temos uma bomba, então eu sei que antes, né, ela tem uma massa m, nós vamos chamar de emão aqui, e eu sei que se ela está na altura máxima, a velocidade dela é zero. Está parada, a altura máxima, quando o corpo atinge a altura máxima, ele para. Aí o que aconteceu aqui? Aí ela dividiu em 4 fragmentos, 1, 2, 3, 4. O primeiro, o 1 começou a se mover horizontalmente para a esquerda, o segundo horizontalmente para a direita e o terceiro verticalmente para baixo. O que eu sei? Que os módulos das velocidades V1, V2 e V3 são iguais. Módulo. Eu não posso dizer que as velocidades são iguais, porque a direção e sentido não são. Vetores só são iguais quando tiver mesmo módulo, direção e sentido. O que ele quer saber? Qual é o módulo, a direção e o sentido da velocidade 4? Notem que agora eu estou colocando as flechinhas em cima da velocidade, porque agora a gente vai ter que tratar de maneira vetorial. Mas o esquema é o mesmo, pessoal. O que
significa conservação da quantidade de movimento? Significa que isso aqui é um sistema isolado. Quando a bomba explode, a gente considera que ela é um sistema isolado, portanto, a quantidade de movimento antes, agora eu vou botar vetorzinho, tem que ser igual à quantidade de movimento depois, coisa que a gente está usando faz muito tempo. Que é antes igual a que é depois. Porém, antes de explodir, ela estava parada. Então a quantidade de movimento antes é zero. Isso quer dizer que a quantidade de movimento depois tem que ser zero também. Só que aí a gente vai lá no desenho, olha lá. A soma dos vetores tem que estar zero. Ora, se ela se dividiu em 4 fragmentos iguais, como está escrito no texto, se a massa era m, cada pedacinho tem uma massa m sobre 4. Você vai dividir em 4 partes. Né? Então, cada pedacinho vale m sobre 4. Aí, o que acontece? A soma de todos os vetores tem que ser zero. Porque se antes é zero, depois é zero. Então, você lembra que vetor, por exemplo, V1 e V2, como elas têm o mesmo módulo, uma para a direita e outra para a esquerda, a quantidade de movimento do 1 e do 2 tem que se anular. E a do 3 e do 4 também, pessoal, porque tem que dar tudo zero. Portanto, ó, eu já descobri aqui que a direção e sentido do vetor da velocidade do 4 é vertical para cima. Deixa eu colocar em outra cor aqui para você ficar destacado. Ó, a soma dos vetores tem que dar zero. Vamos botar preto aqui, ó. Portanto, se o 3 é vertical para baixo, o 4 tem que ser vertical para cima. Eu já descobri aqui, já vou até apagar aqui, porque eu já descobri tudo, na verdade. Olha como é que é fácil. O 1 e o 2 se anularam, porque um é para a direita e para a esquerda. O 3 e 4 tem que se anular. Por quê? Porque tem que dar tudo zero. Para dar zero, dois vetores se anulam quando eles são contrários de mesmo valor. E é mesmo valor por quê? Porque se a gente calcular, né, a quantidade de movimento, o módulo, agora eu vou calcular o módulo, né? Então eu não vou colocar o vetorzinho, a flechinha em cima da letra Q. Quanto que dá o módulo dos 4? Massa, que vale m sobre 4, vezes a velocidade, que vou chamar de v minúsculo aqui. Elas são todas iguais. Porque se não for igual, por exemplo, se a quantidade de movimento do 4 fosse maior que a do 3, a soma total não daria zero. Se a 1 fosse maior que a 2, a soma total não daria zero. Então, como elas dividirem em 4 fragmentos iguais, porque são iguais, tá? A velocidade delas tem que ser iguais também, tá? Então, por quê? Para as quantidades de movimento se anularem. Então, esse anula esse, assim como o V1 anulou o V2, certo? Então, qual a resposta para mim aqui? Qual é o módulo, direção e sentido do quarto fragmento? Módulo V4 vale V, né, esse valor que a gente tem lá embaixo. E a flechinha já mostra a direção e sentido, vertical para cima. Essa seria a resposta, tá? Que aí anula tudo, que antes zero, que depois zero, certo? Beleza. Então, esse é a resposta do exercício. Então, nota que eu usei o quê? Soma de vetores, naquele caso particular de vetores contrários. Eu vou mudar de tela, qualquer coisa vocês voltam, tá? Tira um printzinho. Agora, mais, digamos, apimentadozinho, né? Suponhamos agora que a bomba não tinha velocidade inicial igual a zero. Ou seja, ela não explodiu na altura máxima, ela explodiu antes. Mas uma velocidade vertical para baixo, isso é importante no exercício, vertical para baixo, V0 igual a 10 metros por segundo, explode em 2 fragmentos de mesma massa, os quais saíram com um ângulo de 120 graus entre si.
com o mesmo módulo da velocidade, conforme indica a figura. Então a figura está mostrando aí, ó. Aqui é o antes, né? A bomba estava... Ah, eu falei que ela estava subindo, mas ela estava caindo, ó. Uma velocidade vertical para baixo. 10 metros por segundo, ela tem massa m. Então, cada pedacinho vai ter m sobre 2, né? Porque elas foram divididas em duas partes. Então, qual é o módulo da velocidade dos fragmentos? De novo, que antes, vetor é igual a que depois. Vetor. Só que agora o antes não é zero, você não pode igualar a zero. Então, antes, ó, o que a gente faz? Calcula o módulo do que antes, calcula aqui do cantinho, ó, QMV. Então, é a massa total vezes a velocidade 10. Só vou trocar a ordem aqui para ficar mais elegante, ó. 10m. Isso é o módulo. O módulo da quantidade de movimento antes vale 10m. Eu não sei o valor de m, se for 1 quilograma, tá? Aí você colocaria ali. Direção e sentido vertical para baixo, pessoal. A quantidade de movimento antes aponta sempre na direção e sentido da velocidade. Então, se a velocidade é vertical para baixo, a quantidade de movimento também. O que tem que acontecer com o que depois? Ora. O que depois tem que ser vertical para baixo, porque o que antes é igual ao que depois. E o módulo do que depois, quanto vale? 10m. Tudo tem que ser igual, módulo, direção e sentido. Mas peraí, como é que vai ser isso se eu tenho dois vetores, um diagonal para a esquerda, outro diagonal para baixo? Ora, aí a gente usa aquela regra do paralelogramo. A gente tem que achar a resultante desses dois vetores e tem que dar obrigatoriamente vertical para baixo. Como é que é a história mesmo? Eu vou usar aqui as flechinhas. Você pega, vai lá na pontinha do V1, traça uma linha paralela ao V2. Deixa eu me tirar daqui. Né? Vai lá na pontinha do V2, traça uma linha paralela ao V1. Paralela. E eu sei que a resposta e vai dar, já está mostrando ali. O vetor resultante tem que ser um vetor vertical para baixo. Então, como é que acha o vetor resultante? Vai lá no encontro dos vetores até o encontro das paralelas. Opa, escorregou aqui. Estou sem mouse hoje. Ai, meu Deus, como que é difícil sem mouse. Olha lá, o vetor resultante é um vetor, deixa eu botar ele aqui em preto. Vamos aumentar o tamanho dele. Obrigatoriamente ele tem que ser vertical para baixo. Então aqui é o que antes, ó. Ou melhor, desculpa, o que depois, que é igual ao que antes, na verdade, né? Então eu tenho o Q1 que aponta na diagonal, na mesma direção e sentido da velocidade, o Q2 que aponta na mesma direção e sentido da velocidade de cada pedaço, e o resultado deu a diagonal. Mas a gente aprendeu lá atrás, quem não lembra está na hora de pegar essa aula, vocês têm, que para achar esse Q depois, ó, eu vou chamar só de QD aqui, tá? Para não ficar, como é que é mesmo? Regra do lei dos cossenos. A resultante é igual a quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo que é 120. O ângulo formado entre Q1 e Q2. Opa! Deixa eu só dar uma baixadinha aqui para
Não vai ver. Para que vocês enxerguem melhor. Ai, meu mouse, venha, volte meu mouse a funcionar. Não vai ver. Ah, vai. Deu certo. Ufas. Aqui. Agora eu pego esse e apago. Você é um gênio, Maurão. Sei que vocês não concordam, mas... Então, vamos escrever de novo aqui, ó. Que... Depois. Pronto, pessoal. Então, a regra do lei dos cossenos, tá? Que é um quadrado primeiro, um quadrado segundo, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, né. Mas a gente sabe que o que depois dá 10m, então fica 10m ao quadrado. O Q1 vale quanto? Ó, ele falou que as velocidades têm o mesmo valor. Vamos chamar de V as duas velocidades aqui? Eu não sei quanto vale, vale V. A massa é m sobre 2. Então, quem que vai ser o Q1? QMV. Então, m sobre 2, V ao quadrado, mais m sobre 2, V ao quadrado, mais 2 vezes m sobre 2, V, vezes m sobre 2, V, cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. Eita! Ô, Maurão, só um minutinho, pessoal. Eu vou parar o vídeo e fazer bonitinho isso aqui, que senão fica uma coisa estranha. Olha lá, então eu dei uma ajeitada aqui. Então, quadrado primeiro, quadrado segundo, mais 2 vezes meio pelo segundo, vezes o cosseno de 120. Então, o Q total, que é o Q depois, deixa eu só voltar lá, vale 10m. Cada pedaço, então, tem massa m sobre 2 e velocidade que eu estou chamando de v. Eles são iguais. Então, QMV, então, m sobre 2 vezes v, tá? Então, fica assim, ó, 10m ao quadrado, Q1, m sobre 2v ao quadrado, mais Q2, m sobre 2v ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, m sobre 2v, vezes o segundo, m sobre 2v, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre eles é 120, que vale menos meio. Isso aqui é uma tabelinha de trigonometria, né? Isso aqui o professor de matemática que se vire para mostrar para vocês. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta absurda? Quer ver como é que não é tão absurdo assim? 10m ao quadrado é 100m ao quadrado. M sobre 2v ao quadrado, pessoal, eleva tudo ao quadrado. Fica m sobre 2, o 2 ao quadrado é 4v quadrado. E aí é a mesma coisa aqui, ó, m sobre 2 sobre 4v quadrado. Mas vai ficar, olha, você vai multiplicar a mesma coisa, duas vezes, uma coisa, tipo assim, 2x vezes 2x, vai dar 2x ao quadrado. Então vai ficar 2m ao quadrado sobre 4v quadrado. Ah, e aqui eu já vou fazer uma coisa, ó. Eu já vou simplificar para ficar mais rápido o negócio. Esse 2 no numerador. Vou tirar ele daqui. E o sinal também. Esse 2 no numerador aqui, ó, 2. Com o 2 do denominador lá do meio, como é tudo produto, a gente simplifica. Como tem um menos multiplicado por um mais, fica menos. Então fica m quadrado sobre 4v quadrado. Ó, você tem a mesma coisa 3 vezes, onde um é subtraindo. Então você pode eliminar um com o outro aqui, ó. Olha que maravilha. Aí sobrou o quê? 100m ao quadrado. M ao quadrado com m ao quadrado sumiu também. Vai ficar 100 igual a v quadrado sobre 4. Multiplica cruzado, v quadrado vai dar 400. Então, v vai ser raiz quadrada de 400, que vai dar 20.
Então, cada fragmento saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo. Dá mais trabalho mexer com bidimensional. Aí você tem que se lembrar de tudo de vetores, tá? Então foi o que a gente teve que lembrar aí, né? Ó, mas o esquema é o mesmo, que antes, que depois. Só que agora você não tem que pensar só no número, o valor, tem que ver a flechinha para onde que ela aponta. Mas se antes é vertical para baixo, depois tem que ser vertical para baixo. Se antes era 10m, depois tem que valer 10m. Ah, mas como é que acha o valor? Aí tem que usar a regra de soma de vetores, que é a lei dos cossenos aí, e a regra do paralelogramo, tá? Ok, então eu vou parar por aqui, senão a Júlia me bate uma sexta-feira, né? Deu 20 minutos, hein, Júlia? Aí, pessoal, a gente continua, na aula online a gente vai continuar falando sobre essa parte de bidimensional, tá certo? Um abração, tudo de bom e até sexta.